eu sou o Guilherme Franco e esse é o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. No programa de hoje, vamos falar sobre como a Covid-19 representa uma ameaça ainda mais grave para as comunidades indígenas. Um território vasto e de selva, com uma população vulnerável, espalhada e majoritariamente indígena, redes hospitalares deficientes e sob a jurisdição de vários países. O coronavírus, que ataca com ferocidade o sistema respiratório, também põe em perigo os habitantes do chamado Pulmão do Mundo. Localizada no coração do rio Amazonas, Itacoatiara é a quinta cidade com maior número de casos confirmados do novo coronavírus no estado. Atrás apenas de Manacapuru, Tabatinga, Parintins e Iranduba, a cidade contabilizou 137 pacientes positivos e 14 mortes até o início do mês de maio. O CLP, por meio das facilitadoras Jéssica Barcelos e Patrícia Vieira, esteve em Itacoatiara em fevereiro, auxiliando servidores públicos a lidarem com os principais desafios da Secretaria Municipal de Educação através do programa Conexão Pública. Elas conheceram de perto a realidade do município e também do estado. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde no dia 4 de maio, o Amazonas confirmou 7.313 casos e 585 mortes. O estado é a quinta unidade federativa com maior número de casos absolutos, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará. O primeiro caso de um paciente infectado na capital do estado, Manaus, a 176 quilômetros de Itacoatiara, foi confirmado no dia 13 de março. Na época, Rodrigo Tobias, até então secretário de Estado de Saúde, afirmou que a rede de assistência estava preparada. 21 dias depois, no dia 3 de abril, o discurso mudou e o Estado reconheceu que não poderia dar conta de atender todos os doentes. Em menos de um mês após a confirmação do primeiro paciente, o sistema de saúde do Amazonas já tinha entrado em colapso. No dia 19 de abril, o governador do estado, Wilson Lima, admitiu não ter mais leitos de UTI. Os números ficam ainda mais alarmantes com um forte indício de subnotificação. Em uma entrevista à Rádio Tiradentes, em Manaus, o governador também admitiu o atraso nos dados oficiais, principalmente por conta da lentidão no resultado de testes laboratoriais, que estão direcionados apenas aos casos mais graves. Diante desse cenário, a rápida disseminação do vírus e o aumento exponencial do número de infectados geraram preocupação quanto ao acesso à infraestrutura necessária de atendimento à saúde que será demandada pelas cidades. Itacoatiara, com cerca de 100 mil habitantes e próximo a Manaus, é um desses exemplos. Além desses desafios comuns, o território possui populações urbanas, rurais, ribeirinhas e indígenas, tornando ainda mais complexa a intervenção e o atendimento adequado em meio às longas distâncias do rio Amazonas. Outro fator é a redução do número de servidores públicos, por conta do revezamento e afastamento de trabalhadores que compõem os grupos de risco e foram afastados do trabalho. Há alguns anos, grande parte dos municípios brasileiros vem vivenciando um instável ambiente fiscal. O cenário fica ainda mais incerto com a diminuição nos repasses federais, já que 70% desses municípios são dependentes do governo. Itacoatiara, por exemplo, recebeu em 2019 115 milhões de reais com transferências via Fundeb e Fundo de Participação dos Municípios. Por meio do programa O Brasil Conta Comigo, o governo federal anunciou um reforço de 277 profissionais de saúde. Além de Manaus, os profissionais também serão enviados para os municípios de Itacoatiara, Tabatinga e Manacaparu. Para entendermos o problema complexo no município de Itacoatiara, vamos conversar com a Maria do Socorro Lopes da Silva, que é líder indígena e servidora da Secretaria de Educação de Itacoatiara. Mas antes de começar, quero aproveitar para deixar um recado muito importante. Se você gosta desse podcast e de todos os conteúdos que a gente produz no CLP, não deixe de acessar a nossa página de doação e apoiar os nossos projetos com o valor de um cafezinho por mês. É só acessar clp.org/doacão. O link está na descrição do episódio. Primeiro eu quero agradecer, Maria do Socorro, a sua participação. E a gente costuma começar o podcast com uma pergunta para os entrevistados. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Bom dia, eu me chamo Maria do Socorro Lopes da Silva, sou do município de Itacoatiara, indígena, da etnia Moura, trabalho na Secretaria de Educação como coordenadora de Educação Escolar Indígena e
Estou aqui para ajudar no trabalho da CLP. Vou responder algumas perguntas em relação ao impacto do coronavírus no nosso município e principalmente nas aldeias indígenas. Queria entender com você, Socorro, qual foi a primeira reação em Taquatiara, na comunidade indígena, quando surgiram os primeiros indícios do vírus e o avanço da Covid-19? A primeira reação das comunidades foi medo e tentar entender o que era que estava acontecendo, o que significava esse vírus em relação à saúde do nosso povo. Porque sabemos que nós indígenas nós temos a imunidade, facilita as doenças. Já houve grandes mortes por causa de doenças que veio do branco. Então a primeira reação foi de medo e procurar entender o que está acontecendo. E houve uma mudança de hábito junto às comunidades, como nós vivemos em liberdade total, e essa pandemia veio trazer uma mudança muito grande para todos. Um isolamento, então isso mudou muito a vida nas aldeias. Como o pessoal da saúde busca trazer muitas informações para todos nós, e com essa doença houve um impacto muito grande para todos. Então, a primeira reação foi buscar entender o que estava acontecendo e tentar fazer o que estavam pedindo no isolamento dentro das comunidades. E Socorro, como que o vírus modificou o estilo de vida nas comunidades indígenas? Mudou muito o estilo de vida em relação a nós indígenas. Como eu falei anteriormente, há um novo estilo de vida de liberdade e houve essa mudança muito grande. Famílias tentando se manter isoladas, uma coisa que é muito difícil para todos, e cada um em suas casas, tentando evitar que houvesse uma transmissão entre todos. Aqui no município são 11 aldeias, são 2 terras indígenas, 11 aldeias, e cada aldeia mais de 50 pessoas, mais de 50 famílias. Então isso foi muito difícil e ainda está muito difícil. Foi bem complicado para todos e até o momento nós estamos tentando conduzir essa situação para minimizar esse impacto e graças a Deus até o momento estamos conseguindo, porque entre as comunidades não houve caso de infectados. Para nós está sendo até o momento uma vitória, porque tudo que podemos fazer é evitar a contaminação. Então todos estão fazendo um bom trabalho, mesmo com todas as dificuldades que nós temos de ficar em isolamento. Peço a Deus que essa pandemia não chegue às nossas comunidades. Através do Conexão Pública, a gente percebeu que o cenário da educação em Taquatiara é bem problemático. Isso porque, além do deslocamento até as escolas, a cidade tem como motor principal o Rio Amazonas, ou seja, os alunos têm aulas adequadas à alta do rio, à baixa do rio, ao momento fluvial, do Rio Amazonas, e conta com baixa infraestrutura, com material didático inadequado, ensino médio sem internet, classes multisseriadas, investimentos equivocados, ou seja, grandes problemas políticos, da educação. E agora a gente quer entender mais ou menos como que o coronavírus afetou ainda mais a educação na cidade, Como que as crianças e os adolescentes estão lidando com isso, o que está sendo feito para ocupar esse espaço sem educação, Sem aula, sem professores, sem internet. Quanto à educação no nosso município, afetou de uma forma como está afetando o mundial. Paralisação, isolamento, e as escolas foram fechadas. Como nós estávamos no início do ano letivo, as crianças todas contentes de estarem na escola, e foi um impacto muito grande. Impactou porque nas nossas comunidades são muitas crianças e a maioria vê a sala de aula, a escola, como um meio de socialização também e um meio de estar recebendo o ensino-aprendizado. Está sendo muito difícil para todos ver a escola fechada sem poder estar junto com os colegas, somente as crianças e adolescentes, que têm a sala de aula como um lugar de socialização. Então foi um impacto muito grande, afetou bastante a situação nas comunidades, somente nas comunidades indígenas. Aqui no município de Taquatiara, pela paralisação, houve um trabalho de
uma educação à distância, que as crianças, mesmo em casa, conseguiram fazer essa parte de aprendizado. Mas na área indígena foi muito difícil, não aconteceu. Hoje, lá, em termos de tecnologia, não existe. Então, não tem como chegar até as aldeias o ensino-aprendizado. Ficou muito difícil. Mesmo os pais não deixaram os professores levar material para ver se a gente conseguia alguma forma de avançar o ensino, pelo medo de alguém trazer alguma situação para dentro das suas casas. Então, esse foi o motivo de a aula parar totalmente dentro das aldeias. Não tem como a gente fazer um trabalho com os professores de fazer apostila e levar. Os pais não queriam aceitar por medo. Então, para lá, nas comunidades, foi fechado totalmente, foi paralisado totalmente. Estamos vendo como isso vai impactar lá na frente, quando tudo isso passar. Então, esse coronavírus afetou a educação indígena muito. E os alunos já estão ficando ansiosos para voltar para a sala de aula. Mas, como aqui no Amazonas, a transmissão está sendo muito rápida e o medo das comunidades não deixar, foi fechado. A FUNAI teve um decreto que não deixasse entrar ninguém, nem sair das aldeias. Então, isso está ajudando com que a transmissão não chegue até as aldeias. A gente quer saber como que está a população em Itacoatiara. As pessoas estão cumprindo ou o isolamento ainda é uma realidade distante? Em Manaus, a medida de isolamento não aconteceu. As pessoas, muitos, pelo fato de talvez não entender o que significa esse vírus, muitos não fizeram o isolamento e hoje a gente vê pelas mídias o quanto o nosso estado e a nossa capital está sofrendo em relação ao tanto de pessoas infectadas, tantas pessoas, tantos mortos, e a saúde pública entrou em colapso. Então, por falta desse isolamento, tudo isso está acontecendo. Muitas vezes os governantes não sabem mais nem o que fazer de tentar amenizar essa situação. Mas tudo isso aconteceu por falta do isolamento, que não levaram em conta a situação da gravidade do coronavírus. E é isso que a gente está vendo todos os dias. Muito triste na situação do nosso estado em relação à desobediência do povo. Socorro, queria entender com você por que a falta de demarcação de terras indígenas aumenta a vulnerabilidade desses povos, à medida que fica mais fácil a entrada de não indígenas e fica mais difícil estabelecer o isolamento da comunidade. Isso está afetando a entrada de não indígenas nas terras indígenas em relação ao desmatamento, a garimpo e os brancos levando doenças para dentro das comunidades. E o que a gente vê é que o governo não está fazendo muita coisa para impedir que isso aconteça. No município de Itacoatiara, as duas terras são demarcadas, homologadas, desde 2004, e pelo menos aqui a gente consegue evitar que essas situações de invasão aconteçam. Mas no Brasil, em terras onde existe índios que não são demarcadas, estão sofrendo pelas invasões, pela ganância do homem, e está acontecendo que muitos lugares aí estão morrendo nossos parentes. Os brancos estão levando doenças para dentro das comunidades, e como a imunidade do nosso povo é baixa, acontece que as doenças se alastram e afetam muito o nosso povo. Como a gente já falou aqui, a gente sabe que a cidade de Itacoatiara tem alguns problemas complexos, né, na educação, infraestrutura, mas a gente quer saber agora como que vocês, da comunidade, né, internamente, vêm trabalhando iniciativas para combater essa doença, né? Vem trabalhando medidas, vem informando a população. O que está sendo feito? A iniciativa das lideranças nas comunidades foi tomada para combater a doença. A iniciativa própria de cada comunidade é isolamento. Cada líder toma conta do seu povo. Cada líder determina o que o povo tem que fazer. E o que está acontecendo aqui é as lideranças estão mantendo o seu povo isolado. É a única forma que tem de não deixar a doença chegar até as comunidades. Isolamento total, mesmo passando por dificuldade,
mas é uma forma que eles estão fazendo para que isso não aconteça e as aldeias cheguem a ser contaminadas e morra bastante pessoas. No nosso município não tem um preparo para receber tantas pessoas doentes. Então, nas aldeias, as lideranças estão fazendo de tudo que pode fazer para manter esse isolamento. As comunidades estão recebendo ajuda de alimento, tanto da Prefeitura Municipal como da FUNAI, e mesmo tem a caça, a pesca, então a alimentação está sendo mantida. O que está complicando mesmo é as escolas fechadas, porque as crianças dentro de casa está bem complicado, mas as lideranças têm esse domínio de manter as comunidades isoladas. A gente tem visto o Brasil afora que um grande problema que está atingindo especialmente pequenos municípios, que não se restringem apenas às comunidades indígenas, mas muitos pequenos municípios estão sentindo com a falta de abastecimento de kits de higiene e alimentação. Eu queria entender com você como é que está essa questão do abastecimento na cidade de Itacoatiara. A Prefeitura Municipal enviou kits para as comunidades. Cada comunidade recebeu tanto da Prefeitura quanto da FUNAI e ajuda de pessoas civis também. Então, conseguindo ter esse contato com as lideranças e através de uma higienização bem grande que acontece nos materiais que vão para lá. Isso está acontecendo no nosso município. As comunidades estão recebendo, sim, alimentação e materiais de higiene. Isso é muito bom porque a partir do momento que a gente consegue fazer esse trabalho de não deixar eles virem para a cidade, a gente sabe que lá eles estão seguros, lá eles estão fazendo a parte deles. Acontece que eles não possam vir para a cidade. Cada comunidade recebe um quantitativo de kit de alimentação, kit de material de limpeza, e é distribuído por cada família dentro da comunidade. Depois de uma grande higienização, aí as comunidades recebem e passam para os seus comunitários. Então, aqui no nosso município, essas coisas estão acontecendo, não como nas outras terras indígenas, em outros locais do nosso estado do Amazonas. Muitos estão passando necessidade, muitos estão sofrendo, muitas vezes também pelo governo, que não olha eles de um olhar humano. Graças a Deus, no nosso município, nós temos um gestor que abraça causas indígenas e ele vê essa parte de ajudar a melhor forma possível. Socorro, em relação à vacinação contra a gripe, ela chegou a acontecer em Itacoatiara? Em algum momento ela está acontecendo? Quanto à vacinação, já houve a vacinação, tanto na sede do município como nas comunidades indígenas. A partir do momento que surgiu aqui no Brasil a pandemia, que parou, que tudo foi isolado, as terras indígenas, nós tínhamos um enfermeiro, nós temos um polo base dentro das terras indígenas, que é um mini hospital, e foi iniciado em todas as comunidades a vacinação. Aconteceu em todas as comunidades, porque cada comunidade tem um agente de saúde, e então foi feita a vacinação das duas terras indígenas. Enquanto ao médico, nós estamos sem médico, porque o médico que vinha para o polo base Maquira, ele foi infectado, ele fez uma viagem para São Paulo, quando voltou, já voltou infectado, foi detectado antes de ele chegar na aldeia. Então, até o momento, nós não tivemos mais um médico, nós estamos sem médico. As comunidades estão só com os agentes de saúde, que são de cada comunidade, e o enfermeiro que está no polo base Maquira, ele que determina as situações das comunidades. Quando acontece alguma situação de outra doença sem ser da pandemia, vai para o polo base Maquira, o enfermeiro fica lá, faz uma espécie de consulta via WhatsApp, e as coisas estão andando dessa forma aqui no nosso município. As terras indígenas do nosso município são demarcadas, então isso facilita muita coisa. E o prefeito do nosso município, ele está atento a qualquer situação que está acontecendo dentro das terras indígenas. Cada informação que vem de lá, de alguém que está doente, a Secretaria de Saúde desloca alguém juntamente com o enfermeiro que está lá para averiguar se é caso de coronavírus. Graças a Deus, até agora, nas terras indígenas do nosso município, ainda não houve nenhum caso.
por motivo das lideranças estarem fazendo esse trabalho, que é muito difícil, das comunidades que vivem livre, mas pelo fato do impacto desse vírus, desse coronavírus ser fatal, ser mortal, o medo de que aconteça alguma coisa dentro das terras indígenas é muito grande. É muito grande. Ontem eu estava conversando com uma liderança de lá, eles estão muito preocupados porque, que Deus o livre, aconteça um caso lá dentro. A gente sabe que isso vai se alastrar e vai ser rápido. As comunidades são uma perto da outra e são muitas pessoas. Então, é um vírus invisível. Até detectar que tem alguém doente, a coisa já perdeu o controle. Mas, dessa forma, nós estamos tentando fazer de todas as formas possíveis com que até o momento não chegue nas nossas aldeias. E é isso, nós estamos trabalhando de uma forma, tanto na educação como na saúde, tentando proteger o nosso povo, tentando amenizar tudo isso com esse impacto nas comunidades. E está sendo muito difícil para todos, muito difícil mesmo para todos. Enquanto nós estamos isolados, necessitando de um médico, propriamente dito, um médico mesmo, dentro da reserva, no polo base, no nosso mini hospital, e nós estamos impedidos de receber esse médico pelo fato de o medo de ele trazer doença para dentro das comunidades. Então, nesse momento, nós estamos assim, aguardando as decisões do DICEI, que o DICEI é o Distrito Sanitário Especial Indígena, do CONDISE, que é o Conselho Distrital de Saúde Indígena, e a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Nós dependemos desses órgãos para caminhar dentro das terras indígenas. E as lideranças, elas são conscientes do que está acontecendo, sabem da gravidade desse vírus e vamos tentar fazer por onde amenizar todos esses impactos lá dentro. Muito complicado o nosso povo, sem poder estar junto, sem poder estar perto um do outro, mas é necessário. É muito complicado falar para as crianças o que é isso. Muitas vezes eles não entendem. Os adolescentes estão ficando nervosos dentro de casa porque querem sair, querem jogar bola, querem estar junto com todo mundo. Mas pelo fato da gravidade, o isolamento total, as professoras indígenas não vêm para a cidade e as professoras que são não indígenas, que moram na cidade, que trabalham lá, também não podem entrar. Então nós estamos nessa situação. O município de Itacoatiara também está avançando muito rápido a contaminação, as pessoas não estão levando em conta. Até o momento a gente não vê que o isolamento é total, muita gente nas ruas, isso prejudica muito. Eu não estou indo trabalhar, eu estou em casa, também pelo fato de eu ter um irmão que necessita de cuidados, eu fico em casa. E a gente vê que o nosso município, as coisas estão avançando muito rápido. Ontem já tinha 150 pessoas infectadas, 13 pessoas em óbito. Então, para nós, no nosso município, isso é muito grande. É o pavor que chega até nós. Mas tem pessoas que não estão levando a sério. Eu acho que o prefeito precisa tomar as atitudes mais drásticas para ver se mantém as pessoas no isolamento, para que essa pandemia não afete de uma forma drástica no nosso município. Porque a situação da saúde aqui é bem precária e não dá para atender o número de pessoas infectadas. Socorro, quero agradecer a sua participação e abrir oportunidade para você, se você quiser acrescentar alguma coisa por coisa pública, pode ficar à vontade, tá bom? Os povos indígenas do Amazonas estão enfrentando uma crise humanitária. Estão perdendo suas lideranças tradicionais, alcançando uma dimensão nunca vista neste século, diante dessa pandemia na qual atingiu todos os continentes. Presenciamos o descaso e a falta de humanidade dos governantes que nada estão fazendo para bloquear o avanço do Covid-19 para dentro das comunidades indígenas. Muitos povos choram por seus mortos, choram por pedido de socorro. O governo estadual não tem verba, dinheiro este que está fazendo falta para salvar a vida dos nossos parentes em todos os municípios do nosso estado. O presidente da FUNAI não faz nada de concreto para evitar o avanço do Covid-19 para dentro das comunidades. A inércia deste órgão tão importante mostra o quanto é maléfico.
As comunidades indígenas do Amazonas não querem trabalho paliativos e pontuais, querem uma ação imediata, como equipamentos, teste rápido, material de apoio, alimentação, recursos financeiros e logísticos, pois o que se tem não suporta mais o avanço do Covid-19. Os municípios estão em colapso total. O serviço público está contribuindo para o avanço deste vírus tão devastador e, por consequente, a morte de parentes em todo o canto do Amazonas. Quem deveria dar exemplo de combate, exemplo de humanidade, compromisso, mas não. Toda ação é um desserviço proposital contra a população indígena. Teriam que ter a sensibilidade e apoiar financeiramente as comunidades que clamam por socorro, por auxílio à existência que depende de ajuda de todos. As lideranças também tentam, de todas as formas, manter o isolamento, mas a realidade indígena é totalmente diferente. A própria aldeia é uma área aberta, não tem como manter o isolamento. O estado do Amazonas é um dos estados mais atingidos pelo Covid-19. As populações indígenas continuam invisibilizadas. Para entendermos o rápido avanço do coronavírus no estado do Amazonas, nós conversamos com a Giovana Cesarino, médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e que também possui grande experiência na vacinação de indígenas. Infelizmente, ela não pôde estar presente no podcast devido à demanda de trabalho, mas ela enviou um breve depoimento sobre essa situação grave no Amazonas. Segundo ela, o primeiro motivo que explica o rápido avanço é o clima. Os meses de novembro e abril concentram o maior volume de chuvas no estado, favorecendo a proliferação de vírus que causam síndromes respiratórias como o H1N1 e influenza, superlotando hospitais e deixando-nos menos preparados do que o normal no caso dessa pandemia. Nessas épocas, as pessoas também costumam se aglomerar mais do que o normal, aumentando mais ainda a transmissão. Esse foi o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Se você quiser fazer sugestões, contribuir para a pauta ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. E mais uma vez, apoie o nosso projeto no Catarse em catarse.me/clp. Indique também esse podcast para seus amigos, compartilhe nas redes sociais e leve essa discussão mais longe. E pessoal, não se esqueça de seguir todos os canais da CLP para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Obrigado e até o próximo episódio. Este podcast foi editado pela Maremoto.